legal, né? Olha aí. Vamos lá, a gente está falando numa série interminável. Outro dia eu comentei com o pastor Érico, a gente estava aqui numa série interminável sobre renovação da mente. E é interminável mesmo, porque até Jesus voltar, a gente vai ter que renovar a nossa mente pela palavra de Deus. Até Jesus voltar. Se a gente quiser continuar crendo, só crê quem renova a mente pela palavra de Deus, gente. E Jesus vai encontrar fé quando estiver aqui, vai encontrar a gente crendo? Vai. Vai te encontrar crendo? Amém? É isso. A crer é obedecer, crer é depender, crer é andar com Ele. Porque se eu creio no que Deus diz, eu vou fazer o que Ele está dizendo. Se eu creio que Ele é Deus, o que Ele fala é ordem. Se eu creio que Ele é Deus, Ele é majestade, ninguém desobedece o rei. Amém? Então, para obedecer, eu tenho que crer, mas para crer eu tenho que saber quem Ele é. Sabe? E a gente tem falado aqui sobre renovação da mente pela palavra, porque se tem alguém com quem nós conversamos, é com a nossa mente. Não é verdade? Se tem alguém com quem a gente conversa, é a nossa cabeça. Dos milhões de pensamentos que tem, das situações, de alguém que chega e dá uma palavra e fala um negócio que fica atravessado, e aí você pensa em alguma coisa depois de dizer, e até você esquecer aquilo, e demora tempo, e o que você faz durante esse tempo? Às vezes coisa boba, mas tu ficou ali, ficou atravessado, ficou, sabe quando você come um negócio que fica te incomodando um tempo? É isso, aí para aqui assim, ó, chega dói, né? Assim, só eu tenho essa experiência? Não, né? Você também. Né? E é ruim demais. E o natural, o humano, é ficar conversando com pensamentos, conversando com aquela situação. E isso só faz queimar mais o nosso coração no sentido negativo da palavra. Só faz dar dor no estômago, só faz queimar o estômago, e Deus não quer você com o estômago queimando, Ele quer só o seu coração queimando por Ele. E a gente imagina um diálogo que vai ter, o que vai falar, e o que vai receber de resposta, e em função da resposta a gente já sabe a tréplica, e por aí vai. A gente fica conversando com pensamentos, ou com situações. Conversar é uma armadilha do diabo, conversar com pensamento. É uma armadilha do diabo. Porque se já tem um pensamento que faz já o teu estômago ficar quente, esquece, esse pensamento não é de Deus. O pensamento de Deus vai fazer o teu coração ficar quente. Agora, como é que eu tenho os pensamentos de Deus? Como é que eu ponho os pensamentos de Deus? Isso é uma responsabilidade nossa. O que pensar é minha responsabilidade. A gente tem esse texto, que a gente já tem lido há bastante tempo, sobre Filipenses 4:8, está lá em Filipenses, diz assim, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso. Então, olha, é isso que tem que estar na cabeça de vocês, Deus falando para mim, para você também, amém? Wellington, é isso que você tem que pensar, Wellington. Ocupa a sua mente com essas coisas, porque virão muitas outras coisas para tentar ocupar esse espaço aí, mas esse espaço tem que ser ocupado com isso aí. Isso aqui você encontra onde? Na palavra, porque é na palavra que eu encontro. Eu vou ficar pensando em problemas? Alguém não tem problema aqui? Levanta a mão? Ninguém levantou a mão. Então, alguém que está do seu lado aí tem problema, tem algum problema. Está se cumprindo o que Jesus falou. Nesse mundo tereis aflições, problemas. Mas fica animado, tenha um bom ânimo. Eu venci o mundo. Ah, e eu venci o mundo. Ele já tinha morrido e ressuscitado? Não. Mas ele sabia que era filho de Deus e ele era filho de Deus. Agora, e eu e você? Lá na frente a Bíblia fala também. Quem é que vence o mundo? Né? Todo aquilo que é nascido de Deus vence o mundo. Se é nascido de Deus? Amém? Então, tá bom. E o que vence o mundo? É a nossa fé, mas é a prática da nossa fé que nos leva à experiência da vitória. Sabe, porque eu e você já nascemos da vitória, a gente nasceu de uma vitória, a cruz do Calvário. Agora, eu preciso praticar isso. E a prática é o ministério todo de Jesus, é a pregação toda de Jesus, sobre praticar. Porque, eu aceitei a Jesus, eu fiz aquela oração naquele dia, entreguei minha vida para Jesus, mas agora, como eu tenho praticado tudo aquilo que eu estou ouvindo, isso vai definir não só os meus próximos 10 anos, mas a minha eternidade. É fundamental a gente entender isso. É fundamental. Eu me senti cobrado outro dia por Deus, pela palavra, lendo a palavra, e sobre algumas coisas aqui que a gente tem que falar abertamente. Nós não somos uma igreja aqui no púlpito que fica falando de pecado, pecado, pecado. A igreja que fica pregando sobre pecado, 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 tem muitos problemas com pecado, porque o que fica, a palavra é pecado. A gente prega a graça, a salvação, a justiça,
mas o arrependimento faz parte da pregação. Jesus falou assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. João Batista também pregava: arrependei-vos, e a gente precisa ter um pouquinho mais nessa tecla de arrependimento, que é metanoia, que é mudança. Eu estou indo para cá, e aí eu ouço a voz de Jesus Cristo e falo: Wellington, se arrependa, ele está dizendo, dê a meia volta, vou ver. Dê a volta, mude de pensamento, mude de opinião, mude de conceitos, mude de valores, mas eu só terei os meus conceitos e valores mudados à luz da palavra se eu souber o que diz a palavra. Quanto eu conheço da vontade de Deus para crer, para declarar e para viver por ela. Porque o Evangelho é uma prática, o meu Evangelho é uma prática. Amém? A Bíblia fala em Hebreus 3,12. Você pode até deixar sua Bíblia já aberta, lá em Atos, capítulo 20, tá? A gente vai ler o capítulo 20. Hebreus 3,12, que está aqui na nossa tela, diz assim: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade. Então, o coração que é achado incrédulo, que não crê, a Bíblia também associa a um perverso coração. E esse coração perverso de incredulidade faz o quê? Nos afasta de Deus. Deus não se afasta. É um coração perverso de incredulidade, porque não é possível andar com alguém sem acreditar naquela pessoa. Eu não vou andar com alguém que eu sei que não fala a verdade para mim. Como é que eu vou andar com essa pessoa? Não é assim? Eu também não posso andar com alguém, ainda que ela fale a verdade, mas se eu não acredito nela, uma hora eu não vou, não tem como eu andar com a pessoa. Como vão andar dois juntos, se não concordam? Não é isso? Então, eu estava lendo esse texto, antes de ler Atos aí com você, que Jesus, ele recebeu enviaram alguns discípulos, juntamente com os herodianos, para dizer-lhes assim: olha o que disseram para Jesus: mestre, nós sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade. Não é de acordo com o que a gente pensa, com o que a gente acha, com o que está acontecendo do lado. Na quarta-feira passada, eu preguei aqui sobre cura. O que eu sei de Deus a respeito de cura é porque eu vi muitas experiências. Não pode ser. Eu vou ser levado por engano. Eu não posso basear o meu entendimento, o meu conhecimento de Deus, sobre Deus, a partir de uma experiência. Fulano foi curado, fulano morreu, fulano está doente, fulano isso, ele foi curado. Afinal, e aí, vou pegar tudo isso e fazer o quê? Uma estatística? Que loucura! É para ficar com a palavra. O que a palavra diz? Porque se eu creio em Deus, eu creio na palavra. E se eu creio na palavra, eu não vou mudar, porque a palavra não muda. A vontade de Deus, eu sei que Deus tem poder. Quantos creem que Deus tem poder para curar? Todo mundo. Todo mundo tem que crer. Se a gente for lá na rua, estiver passando alguém na calçada, e aí você crê que Deus pode curar? Todo mundo vai dizer que sim, qualquer um diz que sim. Agora, quantos creem que Deus quer curar, que a vontade dele é curar? Opa, aí já faz um filtro. Por quê? Porque a vontade de Deus ela é conhecida pelo que diz a palavra. Eu estou falando de cura, mas isso se remete a qualquer coisa na nossa vida. A vontade de Deus, como é que eu sei qual é a vontade de Deus, Wellington? Na palavra. Mas um anjo apareceu essa noite no meu quarto, Wellington, me falou umas coisas que, olha, de Deus, hein? De Deus aquilo. É mesmo? Está na palavra? A palavra confirma? Não está muito bem. Então, não é de Deus, não. Mas tocou meu coração. Mas está na palavra? Não, não é de Deus. Esse anjo aí, pode crer, você estava com o nariz entupido, porque estava com cheiro de enxofre. Porque a Bíblia diz, se um anjo pregar outra mensagem que não seja esse evangelho, que seja anátema. Isso aí é do inferno. É do inferno. E eu me senti não, assim, a gente tem prega aqui a verdade, mas eu, quando li esse outro texto que a gente vai ler mais na frente, sobre pregar toda a verdade, eu amo vocês, amo essa igreja, amo cada um de vocês. E a gente precisa entender mais sobre arrependimento.
ter o entendimento sobre arrependimento. Porque Jesus falou, e a gente está aqui, e a gente vai sair sempre motivado a dar um passo, sabe? Jesus sabia de todas as coisas, ele fez o quê? Se antecipou. O Edmundo leu aqui, né? Jesus, sabendo de tudo, ele fez o quê? Se antecipou, mas ele se antecipou para sofrer. E ele se antecipou e sofreu, mas ele sofreu por mim e por você. A gente dá glória a Deus, mas doeu nele. A gente dá glória a Deus, mas foi ele que assumiu os nossos pecados, as nossas culpas, as nossas enfermidades, tudo. Mas o que Deus quer também é que a gente, eu e você, sabendo de todas as coisas, a gente se adiante também. Tome decisões também. E tomar decisão é arrepender-se também. Amo vocês, amo essa igreja. Mas a gente precisa ter esse entendimento na igreja, de uma forma geral, para a gente não simplesmente fazer algumas orações e ficar uma oração que um dia eu fiz um dia. Eu fiz essa oração, fui salvo, amém. Uma vez salvo, salvo para sempre. Não, isso não é verdade. Não é verdade que uma vez salvo, salvo para sempre. Não é verdade. Isso é mentira. Eu tenho que renovar a minha mente continuamente pela palavra. Todo dia eu tenho que lavar as vestes, as minhas vestes, todo dia, até Jesus voltar. Amém? Amém. É todo dia. Jesus ensinava o caminho de Deus de acordo com a verdade. A verdade, ela vai me impulsionar sempre, mas ela também vai me confrontar, porque não é o que eu quero, é o que eu preciso. Tem muitas coisas que eu quero, a Bíblia tem promessas. Tá bom, mas as promessas são para quem? O cumprimento delas se dá em que condição? Numa condição de obediência, numa condição de andar de mãos dadas com Deus, numa condição de uma direção do Espírito Santo. Então, eu não vou viver o céu, as coisas do céu, se eu também não viver o céu aqui. Eu não vou ver as coisas do céu, vou experimentar as coisas do céu, se eu não andar no caminho da palavra. E a gente quer experimentar o céu aqui na terra, não quer? Amém? Todo mundo quer? Eu quero também. Coisas na minha vida, eu quero que aconteçam. Tá bom, o erro não está na palavra, eu tenho que procurar em mim. Tem algo em mim que precisa ser arrumado. Se essa televisão aqui, de repente, apagar e falhar, parou de transmitir. A gente não vai dizer mais que ela não é televisão. A gente só vai dizer que tem alguma coisa errada nela e que, se for ajustada, ela vai passar a funcionar. E aí ela vai servir ao propósito, que é transmitir a imagem. Mas, então, para cumprir, servir ao propósito, precisa ser ajustada. Mas ela não deixou de ser televisão. Ela não deixou de ter um propósito. Ela não deixou de ter um chamado. Ela não deixou de estar numa posição que ela deveria estar, mas ela não vai servir ao propósito dela se tiver algo para arrumar dentro dela. Está claro? E Jesus ali fala que, olha só, a Bíblia fala, sem te importar com quem quer que seja, porque não olha a aparência dos homens. E aí vamos para Atos, que está lá no capítulo 18, no capítulo 20, mas na sua Bíblia, eu queria que você abrisse o versículo 28, a gente vai primeiro lá na frente, depois a gente vai voltar, fica tranquilo, no final vai sair tudo bem, vai dar tudo certo. Amém? Você está alegre? Deixa eu dizer um negócio para você. Jesus, ele morreu, ressuscitou, está vivo, te deu uma nova vida. Ele fez uma aliança comigo e com você, pelo sangue dele. Ele te deu acesso ao trono da graça. E agora você é herdeiro juntamente com ele. Tudo que é de Jesus é teu também. Isso é uma promessa, isso é uma realidade. Tá bom, eu sei disso. Mas eu tenho que andar nessa palavra para que eu seja digno desse chamado. E usufrua desse chamado. Amém? E é isso que Deus quer. Mas é só para eu ter algumas coisas e para usufruir? Não, é muito mais. É para eu ter um relacionamento. Eu encontrei Jesus, você encontrou Jesus, amém? Eu tenho um amor por Deus. Deus é o amor da minha vida. Amém? É o amor da sua vida? Você pode fazer essa declaração? Deus é o amor da minha vida. Está escrito, amarás o teu Deus com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, de todo o teu coração. Ele é o primeiro.
Então, o que eu faço não é pelo que vai vir de resultado, é porque eu amo. É aí que a gente tem que chegar, em alguém que a gente ama, a ponto de andar com ele, independente das circunstâncias. Você deve ter alguém, pessoa, né, física, alguém que é assim, que você tem um relacionamento desse jeito, um amigo, um irmão, uma pessoa, teu irmão, um camarada, não vou cantar música não, sabe? Mas você deve ter alguém com quem, assim, cara, esse aí é meu amigo em todas as horas, ou eu sou amigo dele em todas as horas. Eu estou aqui para o que acontecer, para o que deve é. Não tem, a gente sempre tem alguém assim na família ou perto da gente, um amigo. E o que é esse amigo? Por que você tem esse relacionamento? Porque você ama essa pessoa. Porque você entregou seu coração para essa pessoa. Então, ele é seu amigo, cara. É aquela pessoa que nos dias difíceis estava lá do teu lado, ele também nos dias difíceis você estava do lado dele. Mas tem alguma coisa em troca? Não. É a consideração, é o carinho, é o amor que você tem. E a gente tem que chegar no nosso relacionamento com Deus nesse ponto. A gente sabe que ele já me abençoou com toda sorte de bênçãos, mas, espera aí, ele é a pessoa mais importante da minha vida. Então, o que eu faço para agradá-lo. O que eu semeio para agradá-lo. Como eu vivo, é para agradar, é para o inteiro agrado do meu Deus que eu vivo. É nesse lugar que a gente precisa estar sempre. Essa palavra é para mim também, para qualquer um de nós. Quem quer andar com Deus, e aí Jesus fala de tanta coisa, mas ele fala para mim e para você assim, ó, toma a tua cruz, se arrependa, negue-se a si mesmo. Você quer andar comigo, Wellington? Quem vem andar comigo, cara, que quer pôr a mão no arado, mas se olhar para trás não é digno de andar comigo, essa parte da mensagem tem que ser anunciada. Porque arrependimento significa esquecer das coisas, esquecer o modo que eu penso, esquecer o modo que eu vivo, para perguntar para Deus, que é o meu maior amor, a pessoa a quem eu quero agradar, e dizer assim, como é que você quer que eu viva daqui para frente? Como é que você quer que eu viva daqui para frente? E aí a Bíblia fala, é a Bíblia que diz, a Bíblia fala sobre relacionamentos dentro de casa, sobre relacionamentos fora de casa, sobre o meu trabalho. A Bíblia que fala. Wellington, olha só, eu sei que você vivia desse jeito, e tá bom, legal. Agora, você chegou a mim, venha como está, mas a minha proposta é transformar você numa nova pessoa. Você é uma nova criatura. Você é uma pessoa que nunca existiu antes. Aquela velha maneira de pensar, cara, acabou, morreu. Eu vou te dar uma nova maneira de pensar e de viver. E vamos lá em Atos 28, finalmente, que Deus diz assim, atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus. A igreja é de Deus. A igreja é de Deus, não é de homem algum. A qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei, aí Paulo falando para os presbíteros lá, né? Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrai-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos que são santificados. Então, ele está falando aqui de um tempo, gente, que dentro da igreja, né, ali, lobos iriam entrar e outros iam se levantar de dentro da igreja. Não olha para o lado, não, hein, por favor. De dentro da igreja. Pessoas se levantando, falando outras coisas fora da palavra. Dentro da igreja, pessoas falando coisas e tentando arrastar outros para fora. Dentro da igreja. Se dizem crentes. A gente tem recebido uma palavra para poder identificar, gente, identificar o seguinte, você que está aqui na Academia da Fé, que tem frequentado, tem ouvido a palavra, você que fez a Atos, está fazendo a Atos, é uma notícia que eu vou te dar, você vai ficar chato. Ninguém diz amém, né? Tudo bem, né? Eu entendo isso. Mas por quê? Em que sentido? Porque você vai ouvir uma palavra e se disser alguma coisa diferente do que está aqui, você vai perceber, vai identificar e vai falar, não está na palavra. Se alguém disser que você é um pecador arrependido, você vai olhar, por educação você vai ficar quieto, mas você vai voltar para casa e falar assim, não é essa a palavra.
Eu sou santo, a Bíblia diz que eu sou santo. A Bíblia diz que eu sou separado. A Bíblia diz que eu sou uma nova criatura, e aquilo que Deus faz é santo. A Bíblia diz que eu estou em Cristo, se eu estou nele, eu sou santo. A Bíblia tem inúmeras passagens, a Bíblia foi escrita aos santos, está escrito. Então você sabe, você não é mais um pecador. A Bíblia fala lá em Romanos, fala assim, quando éramos ainda pecadores, não somos mais, porque uma natureza foi arrancada de você. Amém? Então, da mesma forma, a gente ficar atento a isso, quem prega e o que prega, o que você está ouvindo, para você renovar a sua mente com o que realmente está na palavra de Deus. Se você pode ouvir uma mensagem, ouça a mensagem, mas se você tem um tempo e tem que ter esse tempo, para você olhar a palavra e você pedir a direção do Espírito Santo e a revelação, não se furte a isso. Faça isso. Que é legal ouvir uma mensagem, ouvir uma palavra. Tem muitos bons pregadores aí, mas o que estão ouvindo? Não falta conteúdo aqui na Academia da Fé, nos pastores que são indicados pelos... Não falta pastor aí, tem lá em Caraí, tem pregação, como diz a minha mãe, o pastor Hélio tem estudo até Jesus voltar ali para ficar ouvindo. Então, ouça. Em Atos 20, voltando, sabe por que isso? Porque a gente está num tempo em que as pessoas estão falando coisas que não estão na Bíblia. A gente está num tempo em que estão falando quando fala sobre graça, confundem graça com libertinagem. A própria Bíblia fala isso. Graça não é permissão para andar do jeito que eu quero. A graça é a capacitação de Deus para eu andar conforme a vontade de Deus. Porque você foi salvo pela graça, por intermédio da fé. Amém? Isso está escrito. Eu fui salvo pela graça. A graça me salvou. Então, se a graça tem poder para me salvar, esse mesmo poder que a graça tem para me salvar é o mesmo poder que essa mesma graça tem para me manter na palavra de Deus, para me manter no caminho, para me manter para o inteiro agrado de Deus. Essa mesma graça que é poderosa para me salvar, porque eu fui salvo e você também, pela graça, por intermédio da fé. A graça é Deus se manifestando para mim e para você. E a fé? A fé é o braço que alcança aquilo que pela graça Deus já liberou. E Ele liberou salvação. Então pela fé. Eu criei, eu fui salvo pela graça, por intermédio de quem? Da fé. E essa mesma graça que me salvou é a graça que me capacita para servir, é a graça que me capacita para amar, é a graça que me capacita para viver a vida que Deus quer que eu viva. Não viver mais na vida de pecado que eu vivia. Amém? Então, não adianta alguém dizer qualquer coisa diferente disso. Ah, Wellington, você já foi perdoado. Eu sei, o perdão já foi liberado, mas eu me arrependi para receber esse perdão? Ah, o perdão já foi liberado, mas eu estou andando de forma que justifica esse perdão que foi liberado? Não. Então tá. Sabe por quê, gente? O céu existe. Você crê no céu? O inferno também existe. Você crê no inferno? Para o céu foi amém, para o inferno foi sim, né? Que legal, hein? Uhum. Mas o inferno existe, gente. O inferno existe. Jesus falou do inferno. Falou pouco não, ele falou do inferno, falou bastante. Mais do inferno do que do céu aqui. O Marquinhos está dizendo isso aqui. Ó. É isso mesmo. Por quê? Ele estava falando do inferno. Ele estava anunciando. Quando eu olho para a minha história, eu estava destinado ao inferno. A graça de Deus, ela me arrancou desse caminho. Te arrancou desse caminho, te tirou e te transportou para um novo reino. Não adianta alguém vir. Esse novo reino agora tem um novo modo de viver. Esse novo reino agora tem uma nova forma de andar, de agir, de falar. Se essa graça que me alcançou, essa fé que eu digo que está no meu coração, que eu tenho, ela não transformar a minha maneira de viver, espera aí, eu tenho que rever meus fundamentos. Se ela não transformar a minha maneira de pensar, eu tenho que rever. Qualquer um de nós, eu e você, a gente pode pegar o pacote da nossa vida e olhar e falar assim, aconteceu isso comigo, aconteceu mais isso. Qualquer um de nós, eu, você, todo mundo. E se a gente for somar tudo, a gente pega e justifica isso para estar, por isso é que eu estou vivendo triste, por isso é que está acontecendo isso, por isso é que está acontecendo aquilo. Afinal, eu creio ou não creio que a partir de Cristo, o dia que eu entreguei minha vida a Cristo, eu fui feito uma nova criatura e isso tudo ficou para trás.
Porque senão, toda hora que a gente encontrar com alguém, eu vou pegar e fazer um pacote de coisas que eu já vivi, porque minha casa tinha muitos conflitos, porque eu ficava jogando bola na praça até meia-noite para chegar em casa e encontrar todo mundo dormindo, porque isso, porque aquilo outro. Por isso que eu tenho motivos para estar triste. Não, eu estou desprezando o motivo maior para eu estar alegre. Eu sou uma nova criatura. Mas o quanto isso é o que ocupa o meu pensamento? O quanto isso é o primeiro na minha vida? O quanto eu creio que, se alguém está em Cristo, é nova criatura e as coisas velhas já passaram. O quanto eu creio. Porque, senão, não vou viver isso. Como é que eu vou viver o novo de Deus se toda hora eu estou tentando ressuscitar o velho, a velha criatura, aquilo que aconteceu no passado? Não estou minimizando a história de ninguém, mas eu estou exaltando o que Jesus fez na cruz. Porque o que Jesus fez na cruz foi apagar aquilo que estava errado na nossa vida. Apagar uma história que não é mais a minha história, é a história da velha criatura que eu era, que eu não sou mais e você também. Amém? Então, se é uma nova criatura, é uma nova maneira de viver. E vamos para Atos 20, 18. Quando se encontraram com eles, ele tinha chamado lá os presbíteros, ele estava se despedindo daquela igreja lá, ele estava em Éfeso, Paulo, se despedindo, e ele falou assim: vós bem sabeis como é que eu me conduzi entre vós o tempo todo. Ele está falando de uma prática, de uma vida. Porque às vezes a gente quer pregar o Evangelho, falar do Evangelho para outros, mas falar o Evangelho é inútil se a gente não conduz a nossa vida da maneira que Deus quer. É inútil. É inútil. Para as mulheres, às vezes a mulher crente está lá dentro de casa, quer pregar para o marido. É inútil. A Bíblia fala: não pregue para o marido. Viva a vida. Viva da forma como Deus quer que viva. E Ele vai olhar para você, Ele vai ver. E Ele vai ser atraído a Cristo pela maneira de você viver. É o que está escrito. Pedro escreve isso. O apóstolo Pedro. Então, ficar falando é inútil se eu não tiver uma vida conduzida de acordo com a palavra. É inútil. Depois Paulo continua: servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vos ensinar publicamente também de casa em casa. Então, Paulo, ele ensinou sobre a vitória, ele ensinou sobre a alegria, ele ensinou sobre tudo, mas esse mesmo Paulo falou: não andem ansiosos. Paulo, mas, não anda ansioso de coisa alguma, porque ele estava repetindo palavras de Jesus, que também falou: não andeis ansiosos pelo que haveis de comer, de vestir, por qualquer coisa. Jesus falou isso. Mas esse mesmo Paulo também falou de um modo de viver que diz respeito: olha, vocês agora, é o seguinte, eu vou dizer um negócio para vocês. Vocês tinham uma vida era diferente da que Deus quer para vocês. Vocês saíam com quem quisessem, vocês faziam sexo antes do casamento, vocês não precisavam, estavam fora do casamento, faziam sexo, mas agora não é assim, gente. Esse mesmo Paulo, apóstolo da graça, esse mesmo Paulo falou: você se embriagava. Agora, cara, Deus não quer que você se embriague, mas que você seja cheio do Espírito Santo. Alguém diga amém. Deus quer que você se case, e aí para o seu casamento, isso sim é um plano de Deus para você. Deus quer que você honre aquela mulher que você diz que ama, você honre o marido que você diz que ama, vocês se casem. É o que diz a palavra. Não dá para crer que eu sofri uma transformação, que eu fui transformado, mas eu continuo com a vida que eu tinha antes. Vamos morar junto. Não vou morar junto. Vou me casar. Porque esse é o plano de Deus. Alguém diga amém. Esse é o plano de Deus, é a família. E a família, ela é desse jeito. A família, ela se constitui com o casamento. Eu estou anunciando toda a verdade para vocês. Amém? Não existe isso. Eu pensava assim, porque sabe o que acontece? Se a gente não renova a mente pela palavra, acontece o que eu já ouvi um tempo atrás de um crente, uma pessoa crente, fala bastante sobre a graça de Deus, e fala assim: mas já está junto mesmo, porque está junto, já está há tanto tempo junto, que diferença faz casal no casal? É só um papel. Não é só um papel. Se não, a ceia também é só um pão. É só um pão. Precisa não. Não. O que Deus diz a respeito não é o que eu acho que precisa, gente.
é o que Deus diz. Eu quero que Jesus volte, você quer também? Eu quero que Jesus volte, Ele vai me encontrar crendo na palavra dEle, e a palavra dEle diz algumas coisas para eu cumprir. Ou então eu não creio na palavra dEle. Tudo bem, vamos ser honestos, então tá, eu não creio, vou viver do meu jeito, acabou, pronto. Mas aí vou ser honesto. Mas não é, porque senão a gente vai achar que fez uma oração um dia, entregou a vida para Jesus e agora eu estou salvo, pronto, acabou. Não, eu entreguei minha vida para Jesus e agora começou uma jornada de vitória? Sim, mas para experimentar a vitória, tem que pisar no lugar certo, e o lugar certo é a palavra. Sabe, pisar nas pedras, na rocha? A rocha é a palavra. Senão eu escorrego e caio. Amém? Não dá para eu viver de qualquer jeito. Não dá para eu fazer o que eu fazia antes. Afinal, eu sou uma nova criatura ou não sou? Não dá para eu viver com os mesmos princípios lá de fora. Não dá. Deus é um pai, Ele quer o melhor para os seus filhos. Mas o filho aceita a correção do pai. Mas o filho obedece o pai. Mas o filho é guiado pelo Espírito Santo. É o teu caso. A gente continua na mensagem aqui, que Paulo diz, olha, testificando tanto a judeus como a gregos, o quê? O arrependimento para com Deus e a fé. Então, a gente tem pregado, sim, a fé e o arrependimento, mas isso está no meu coração, gente, de pregar também o arrependimento. Eu preciso me arrepender. Eu preciso olhar para a palavra e chorar quando eu olhar e dizer assim, ó, eu tenho andado ansioso, Senhor, me perdoe, porque eu tenho andado ansioso, isso significa que eu não estou confiando totalmente na Tua palavra. Isso tem que gerar um choro em mim. Eu estou andando ansioso, Senhor, me perdoe, porque eu não estou vivendo a Tua palavra, mas agora eu tomo uma decisão. Me ajuda, Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo em você, você tem tudo, amém? Você tem o Espírito Santo, você não vai fazer isso por força sua. A gente não faz isso porque a gente pode naturalmente, é por causa do Espírito Santo que habita em nós. E essa mesma graça nos capacita, é a graça de Deus te capacitando, e ela vai te capacitar e me capacitar também, para a gente viver conforme Deus quer que a gente viva até Jesus voltar. Mas olhar para a palavra e ver assim, porque a palavra é o espelho, e ela vai mostrar quem eu sou, e ela também vai me moldar. Ser moldado vai provocar mudanças em mim. E é para isso que a palavra serve. Para me moldar, para te moldar, para moldar a gente, para a gente ficar bonitão, igual Jesus Cristo, a imagem de Jesus Cristo, porque foi para isso que Ele te chamou. Amém? Amém. Oh, meu Deus. Espírito Santo. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje. Olha por que Paulo estava falando. Olha o que Paulo falou. Que eu estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Não dá para a gente anunciar uma palavra e tal, e eu não quero decepcionar ninguém. Pô, Wellington, você pregava isso e tal, eu só saía, pô, legal, sou mais que vencedor isso. Não, mas Jesus também anunciou isso, mas falou, olha, pega a tua cruz e vem comigo. Você vai ser perseguido, porque eu fui perseguido. Você vai ser odiado, porque eu fui odiado. Você não é maior do que o mestre. Muitos, ouvindo discursos de Jesus, também foram embora. Entendeu? Foram embora. E a gente não é um clube, a gente não pode. Ah, não gostei disso, não gostei do que alguém falou comigo, vou procurar outra igreja. Ah, não gostei, não estou gostando da pregação, vou procurar outra igreja. Ah, não gostei do louvor, vou procurar outra igreja. A gente tem que saber por que a gente está aqui reunido e adorando a Deus. É para adorar a Deus. Porque senão a gente vai vaguear de igreja em igreja, porque em algum momento, aqui ou em outro lugar, alguém vai te machucar, alguém vai falar um negócio que não vai ser legal. Você só tem duas opções, perdoar ou não perdoar, ponto. Eu também. Perdoa ou não perdoa? Ah, não, eu vou para outro lugar e deixar o quê? Vai deixar esquecer. O que as pessoas fazem normalmente é deixar até que o tempo vai cuidar disso. O tempo cuida? Não, botou um tapete em cima do negócio, da sujeira. Até aparecer uma nova situação igual. E vou te dizer, se você passou por uma situação, uma prova, se não resolveu, vou te dizer, vou dar uma notícia para você. Você não vai dizer amém para isso, hein? Você vai passar de novo. Se você não resolver, você vai passar de novo. E se você não resolver, você vai passar de novo pela mesma situação.
até você resolver, até você ser aprovado. Sabe? O garoto que vai lá fazer a prova, não passou. O que vai acontecer? Fazer de novo, até passar. A nossa vida é assim, espiritual é assim. Vou sair daqui porque o pastor Wellington falou um negócio, ou o Marco falou um negócio, ou fulano falou um negócio, não gostei, estou chateado. Tá bom, vai ficar... Em algum momento alguém vai falar um negócio, você vai estar falando a mesma coisa, vai estar rodando em círculo. Vai ficar 40 anos no deserto. Gente, ficar 40 anos ou 40 dias é uma opção nossa. É uma opção nossa. Amém? Aí, olha só, que interessante, nessa mensagem, quando fala em arrependimento, as pessoas não gostam muito de ouvir. Lá em Atos 24, Félix, com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo. Só que Paulo, ele começou a falar da justiça, do domínio próprio e do juízo. Aí Félix ficou o quê? Amedrontado. E aí falou, não, Paulo, legal, mas pode ir, depois eu te chamo de novo. Falou do juízo, porque tem um juízo. Há um juízo, pessoal. Há um juízo. Vai para Mateus, por favor, capítulo 7. Há um juízo, gente. A gente vai morar com Jesus para sempre. Amém? É essa igreja que Jesus está preparando. A igreja é linda. A igreja é linda, mas a gente tem que andar de acordo com o que ele diz. Porque a Bíblia fala de um grupo que não vai entrar no reino de Deus, os caluniadores. A Bíblia fala de um grupo, está lá em Colossenses, depois a gente vai ler, que não vai entrar. E a gente tem que saber dessa informação para andar de acordo com o entendimento da palavra de Deus. Então, a gente não vai abrir a Bíblia para concordar, para, assim, deixa eu ler a parte que eu concordo. Não, deixa eu ler toda a palavra. E me adequar a toda a palavra. Amém? Uma igreja forte, bem edificada na palavra, é uma igreja que conhece a palavra. As promessas de Jesus, está bom, mas e a cruz de Jesus? Eu também tenho que tomar minha cruz. Se eu não perdoar, cara, eu não vou receber perdão. É o que está escrito, é o que Jesus falou. Eu não vou invalidar o que Jesus fala. Vamos lá, eu falei em Mateus 7, versículo 22. Muita gente está preocupada com fazer coisas para Deus, mas Deus quer que a gente viva para Ele. Viva. Viva para Ele, só viva. Vive o dia a dia. Vai encontrar problemas? Vai. Ninguém está enganado. Jesus falou, nesse mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Dos 12 apóstolos lá, na verdade, os 11 que ficaram, depois Paulo que entrou. Quem teve vida fácil? Ninguém. Pelo contrário, eles morreram pelo Evangelho, morreram por aquilo que eles creram. A gente vai lá em Hebreus, no capítulo 11, e vê lá os heróis da fé. A uns extinguiram fogo, outros não sei o quê, mas depois teve a galera que morreu cortado de espada, mulheres que ficaram viúvas, um montão de coisa. Mas todos eles venceram pelo testemunho. O que vale é o testemunho, gente. O que vale é o testemunho. O que vale não é o que eu estou fazendo necessariamente, mas como eu me porto diante das circunstâncias que estão diante de mim. E eu só vou conseguir me portar adequadamente se eu tiver conhecimento do que está escrito, ou seja, uma mente renovada pela palavra. É uma manhã de correção hoje, mas é de exortação, mas por amor, porque Deus está ajustando a igreja dele, está enfeitando a noiva. Jesus está voltando, Ele está adornando a noiva dele para ser encontrada, esperando por Ele, sorridente, linda. A igreja é o povo de Deus, que anda com Deus. Amém? Amém. Como é que se reconhece uma árvore? Fruto. Eu fui transformado e você também, amém? Amém. Isso, a gente é essa árvore. Agora é o quê? Ficar ligado nele. E aí, no tempo certo, dá o fruto. E pelo fruto vocês vão ser reconhecidos. Eu também. Mateus 7, 21. Nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Então, não é só por falar, mas por fazer a vontade. A fé sem obra é morta. A fé sem ações correspondentes é inútil, é morta. Me mostra a tua fé
sem obras, e pelas obras te mostrarei a minha fé. É o que diz o apóstolo Tiago. Então não é pelo que eu falo, nem todo que diz Senhor, Senhor, vai entrar no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Qual que é a vontade do meu Pai? É a prática da palavra, gente. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, a gente não profetizou em teu nome. Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios. Em teu nome a gente não fez milagres. Olha só, gente que faz milagre, gente que expulsa demônio e gente que profetiza. É crente. É crente. Expulsou demônio em nome de Jesus. Você conhece a história de Cefas, dos filhos de Cefas, lá em Atos? Os caras chegaram e tentaram expulsar demônio. Eu te conjuro em nome de Jesus a quem Paulo prega. E aí o que aconteceu? Os caras endemoniados partiram para cima dele, eles tomaram uma surra lá. Ficaram sem roupa, passaram vergonha. Então, vem cá, esse pessoal aqui não passou vergonha, expulsou o demônio. Né? Aí o que eles ouviram de Jesus? Então, eu lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que? Então, tá bom, fez a oração, um dia entregou a vida para Jesus, está fazendo a obra, expulsou o demônio, profetiza, faz um montão de coisa, mas pratica iniquidade, não está vivendo de acordo com a verdade. É muito sério isso. É muito sério para a igreja de Deus hoje. Um montão de gente, a gente não pode ser um desses, que vai lá, tudo bem. Estou fazendo a obra, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Não, como é que eu estou vivendo para Deus? É isso, porque Jesus fala, apartai-vos vocês que praticam iniquidade. Então, não dá para eu pegar e agora eu sou da Academia da Fé, ou sou da Igreja A, ou sou da Igreja B. Não é isso que Deus quer. Deus quer que eu diga, não, agora eu sou de Cristo. A vida que eu vivia, que eu vivo agora, eu vivo na fé do Filho de Deus. Não mais eu, mas Cristo é que vive em mim. O que eu fazia, que eu descobri agora que está errado, espera aí, não. Então, agora eu vou... Qual o certo? O certo está na palavra, então eu vou fazer o certo. Aquele que mentia, não minta mais. Está escrito lá na carta aos Efésios. Então, eu não vou mentir mais. Aquele que falava mal do outro, não vou falar mais. Aquele que pensava assim, não, agora a benignidade faz parte de mim, é fruto do Espírito. Lá em Colossenses, no capítulo 3, versículo 5, Paulo fala assim, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E ele diz qual que é a nossa natureza terrena. Prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno, avareza, que é idolatria. Se eu estou valorizando mais as coisas que eu tenho do que o meu relacionamento com Deus, isso é idolatria. Se eu acho que eu preciso de alguma coisa, então Deus é um caminho para eu chegar a alguma coisa, isso é idolatria. Vou buscar Deus porque eu preciso disso. Vou buscar Deus para conseguir aquilo, isso é idolatria. Eu amo vocês, tá? Eu amo essa igreja, tá? Eu amo vocês. Quando vai pregar assim, sabe como é que é meu coração? Sabe como é o meu coração? Mas é para edificação. É para edificação. Fazei morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre quem? Sobre os filhos da desobediência, está escrito aqui na minha Bíblia. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também? Quando? Em outro tempo, quando vocês viviam nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso. Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Gente, eu sou cristão agora. É Cristo em mim a esperança da glória. Não tem mais linguagem obscena. Não tem mais piadinha obscena. Não tem mais. O palavrão. Tu ainda fala o palavrão, mas se te incomoda já é ótimo. Isso significa que o Espírito Santo já tá pegando em você, já está falando, filho, não é por aí. Legal, agora vamos trabalhar para frente. Mas eu só vou. Como é que eu vou mudar o meu vocabulário? Renovando a minha mente pela palavra, e o Espírito Santo vai fazendo isso. Não é uma mensagem de condenação, é uma mensagem para ajuste.
Porque Paulo, quando escreve aos Efésios, é a hora aí, quando escreve aos Efésios, ele fala assim, sobre a linguagem, sobre o que a gente fala, para que as pessoas achem graça naquilo que a gente está falando. Versículo 9, não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem, com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que os criou. Então, tá bom, a vida que eu tenho para levar está toda escrita. Quando a gente vai na carta aos Gálatas, antes da gente falar de fruto do Espírito, ele fala das obras da carne. Quais são as obras da carne? Porque a gente falou bastante tempo sobre o fruto do Espírito, e é para falar mesmo. Mas Paulo escreve aqui, e por exemplo, quando ele fala, o teu corpo é templo do Espírito Santo, ele fala, então não se una a uma prostituta, não se una com outra pessoa fora do seu casamento. Por quê? Porque o que você comete na carne, você peca contra a carne, contra você, contra o templo do Espírito Santo. Você é templo do Espírito Santo, eu quero dizer isso. Você é templo do Espírito Santo, amém? Você é a habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo zela por você, ama você, tem ciúmes de você, não quer dividir você com ninguém. Teu coração não é para ser entregue para qualquer um, é o Espírito Santo que vai te direcionar e vai te apresentar a pessoa certa. Alguém diga amém? Amém. Ele vai, só anda com ele. Aprende a ser feliz com ele primeiro, para depois você estar apto a ser feliz com uma outra pessoa que ele vai te apresentar. Mas fica tranquilo, descansa nele. Em Gálatas 6, lá no capítulo 5, versículo 16, digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Mas eu, Hélio, ainda tenho desejo e tal, então tem que buscar mais o meu relacionamento com ele. A gente tem desejos, tá? Tudo bem, tem coisas que a gente quer, mas espera aí, Deus está chamando a gente para andar num caminho que Ele indica que é o mais excelente, é no amor, andar com Ele. E Ele vai apontando. Wellington, eu errei, a Bíblia tem remédio para isso. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, Ele é justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Vou deixar isso para trás, mas eu tenho um caminho para seguir. Vou me arrepender. A palavra é arrependimento, gente. Sem arrependimento, não tem relacionamento com Deus. Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Porque são opostos. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, amém? Se não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, sabe? Embates, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Sabe? É para a gente não ser achado. Para quem Paulo estava escrevendo? Para a igreja. Não estava escrevendo para a igreja? Então estava escrevendo para mim também, para você também. Porque eu não quero e não vou ouvir, nem você, isso aqui. Apartai-vos de mim os que praticam a iniquidade. Mas eu aceitei a Cristo. Não. Para a gente finalizar aqui, Hebreus, no capítulo 6, tem um texto que é importante você guardar. Na verdade, eu vou ler depois um outro lá em Mateus também. Hebreus, capítulo 6, versículo 4. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes, eu estou lendo o versículo 5 agora, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínio, a vergonha. Então está falando de pessoas que provaram o dom celestial, pessoas que se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, mas caíram. E aí está dizendo que é impossível renová-los. Também Pedro fala lá na frente
de pessoas que um dia conheceram também o Evangelho, entregaram a vida para Jesus Cristo, mas ele fala assim, é melhor que nem tivesse conhecido o caminho da salvação, do que estar vivendo essa vida, é melhor, porque é como o cão que torna ao vômito, é como a porca lavada que torna, entendeu? Por que essa mensagem? Porque a gente tem que expor e falar, viver por toda a verdade. A gente quer bênçãos na nossa vida? Claro que quer. Mas a gente tem que pedir ao Senhor, ao Espírito Santo, ó, vê se é em mim algum caminho mau. Vê se tem algo errado, algo que não está fazendo funcionar. Funcionar o quê? A bênção? Não, funcionar a tua presença de forma plena na minha vida. Para a gente não ficar só aquele crente que busca a bênção. A gente não busca a bênção. A gente não busca a bênção. Quem conhece Deus não busca a bênção. Só anda com Deus. Só busca Deus. Porque entendeu que Ele é a bênção. Entendeu que nele é completo. Entendeu que tudo vem dele. Entendeu que nele estão todos os tesouros. Então eu não busco mais bênção, eu busco um relacionamento com Deus. Essa é a igreja. Ama teu Deus com todas as tuas forças, todo o teu entendimento, tudo que você tem, tudo que você é. Ama a Deus. A gente que encontrou Jesus, a gente que encontrou Deus, a gente não busca mais bênção, porque a gente sabe que já foi abençoado com toda a sorte de bênçãos. E agora? Então agora eu busco crescer no relacionamento com Ele, sabendo que Ele é provedor de tudo que eu preciso. Inclusive da alegria, porque a alegria é fruto do Espírito que Ele depositou em mim e você. É andar em toda a palavra, é perdoar, é perdoar. Prometo que esse é o último texto, Mateus. Aleluia. Mateus 6. Versículo 14 e 15. Ele começa mostrando ali, ensinando os discípulos a orar, né? Pai Nosso, lá no versículo 9. Mas no 14 ele fala aqui, ó. Porque se perdoardes aos homens as tuas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. É isso. O que está escrito? Se perdoardes, vosso Pai vos perdoará. Tampouco, se não perdoardes, o vosso Pai perdoará. Se não perdoar, não recebe perdão. É o que está escrito. Como diz o meu amado pastor Hélio, nosso pastor Hélio, só estou lendo. Eu só li. Não vou fazer nenhuma interpretação disso. É o que Jesus falou. Jesus que falou. Uma vez eu estava num lugar, eu preguei, alguém ficou bravo comigo por uma situação. Eu falei, não briga comigo não, isso é Jesus que falou. Ficaram bravos comigo nesse dia, tem muitos anos. Pô, mas aí que você está dizendo? Eu falei, não falei nada, eu só li, está escrito. Se você não gosta, é outra história, você pode arrancar, passar uma canetinha preta, é outra história. Eu só li. Não, mas não tem, não, eu só li, não briga comigo. Eu só li. É uma opção, gente, eu perdoo ou não perdoo. É uma opção, eu libero perdão ou não libero perdão. Eu libero perdão e ando com Deus, ou não libero perdão e eu não vou. Tanta gente a gente fala de cura dentro da igreja, gente, mas tanta gente está doente por causa da falta do perdão. Não dá mais tempo, gente. Se eu estou esperando Jesus Cristo, eu vou perdoar. Perdoar é ficar no prejuízo, quero dizer para você. Perdoar é ficar no prejuízo. Pô, Hérito, é isso mesmo? É ficar no prejuízo. Imagina que você está devendo uma quantia qualquer a um banco, por exemplo. Não precisa dizer amém para isso. Hein? Mas você está devendo algo. Aí você vai lá no banco, renegocia e chega num ponto lá que, olha, você vai voltar feliz. O banco perdoou minha dívida. Significa que você não teve que pagar. Você devia. Tudo bem. Mas não precisou pagar. Então o banco ficou no prejuízo. Ou você perdoou a dívida de alguém, você abriu mão de receber, ficou no prejuízo. Que a pessoa devia, mas você abriu mão de receber. Então, perdoar, vou te dizer, é ficar no prejuízo. Agora, todo aquele que deixar a sua vida por Cristo vai ganhar a sua vida. Então, não é prejuízo, gente. Deus está dando o caminho das pedras para mim e para você.
pode não ser fácil, mas a melhor coisa é dar do que receber. Porque quando você perdoa, fica no prejuízo, você recebe dele. É isso. Fica no prejuízo com o humano e recebe o reconhecimento de Deus. Amém? Vamos ficar de pé? Deus está nos chamando para viver em santidade. 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 Se tem alguma coisa para liberar perdão, libera ontem. Libera já. Esse é um momento apropriado para liberar perdão, para orar por aquela pessoa que está, de repente, aí te incomodando, está ocupando o teu pensamento. Está pensando nessa pessoa mais do que pensando em Deus. Está errado, tem alguma coisa errada. Está esquisito. Não é isso. Que a gente vai receber Jesus aqui e Ele vai olhar assim, é para a vida que a gente tem praticado. Há um julgamento, vai ter um juízo. A gente não precisa ficar com medo do juízo, se a gente está andando com Ele. Não é uma palavra de condenação, não, gente. É uma palavra para edificação nessa manhã. Você entende isso? Jesus está preparando uma noiva, adornando a sua noiva. E aí a gente tem que mostrar toda a verdade. Precisa andar do jeito que a palavra de Deus diz que é. Amém? Pai, obrigado por essa mensagem, por essa manhã. Quero te agradecer, te louvar, porque nós temos a Tua palavra e a Tua palavra não muda. E também não volta vazia para Ti. Muito obrigado pela Tua palavra. Em nome de Jesus, eu quero declarar aqui para nós, para cada um de nós, um tempo de renúncia daquelas coisas que te entristecem. Renúncia, eu renuncio a qualquer prática que te entristece. Eu renuncio aos pensamentos que te entristecem. Eu renuncio às palavras que te entristecem. Eu renuncio a tudo aquilo que te entristece, Espírito Santo. E me coloco à disposição para ser ajustado. Me ajusta, Espírito Santo, ajusta a tua igreja. Renova a tua igreja. Traz o entendimento revelado da tua vontade para a tua igreja. Em nome de Jesus nós recebemos, eu recebo a tua correção com alegria, porque o Pai corrige ao Filho que ama. Então, muito obrigado por ser amado, por nos amar e por nos ajustar para parecermos mais e mais com teu Filho Jesus Cristo. Muito obrigado. Te louvo por essa manhã, te louvo por quem o Senhor é em nós e por quem nós somos em Cristo Jesus. Muito obrigado. Te agradeço, Senhor, pela tua palavra e te louvo em nome de Jesus. Amém. Amém.